Olá, este é o Geotalk, um podcast geográfico que aborda diversos assuntos, mas sempre com uma visão geográfica. Hoje estamos aqui com a Bianca Peçanha, que é aluna da graduação de Geografia pela UFRJ Licenciatura, e eu, Eduarda Moreno, junto com o João Sanches, que também é da UFRJ, mestrando pelo Departamento de Pós-Graduação da UFRJ, iremos conversar sobre a Bianca, que é coordenadora do NICA, que é um projeto de educação no Jacarezinho, né? E aí agora com a Bianca, a gente vai saber um pouco mais sobre esse projeto, sobre tudo que acontece lá. Bianca, você pode contar um pouquinho para a gente como que é a sua experiência com o NICA e explicar para as pessoas o que é o NICA? Oi, Duda. Oi, João. Primeiro eu quero agradecer esse super convite, né? Eu acho que em nome de todo o NICA Jacarezinho, a gente fica feliz com esse convite, com essa abertura, com essa recepção. E, bom, eu sou Bianca Peçanha, tenho 22 anos, aluna da Geografia, UFRJ, pesquisadora do tema de Direito à Cidade, Direitos Humanos, Segurança Pública. E, bom, construo o NICA Jacarezinho, e o NICA é um núcleo independente comunitário de aprendizagem da favela do Jacarezinho. É um projeto de educação multicultural, antirracista e democrático que fica na favela do Jacarezinho, pensado e voltado para a população negra e favelada, e que tem a educação como principal eixo de emancipação do povo preto favelado, né? Então, eu atuo no NICA há 3 anos, desde a sua inauguração. Hoje estou como coordenadora executiva e coordenadora de comunicação, pautando, né, esse projeto que trata a educação de maneira, enfim, multidiversa, né? Dentro do NICA, a gente fala tanto de uma educação direta, como, por exemplo, com o núcleo de pré-vestibular, né? Que tem como objetivo colocar a galera dentro da universidade, principalmente nas universidades públicas, mas a gente também entende que a educação ela é muito mais ampla do que só a sala de aula. Então, durante essa pandemia, a gente promoveu ações de solidariedade, de combate à insegurança alimentar, com distribuição de cesta básica, distribuição de cartilhas, com orientações de saúde, e que esse também é um elemento fundamental do que a gente entende a educação. Ninguém aprende de barriga vazia, ninguém aprende com fome, e, principalmente, as pessoas precisam saber por que passam fome. Então, a educação ela precisa estar, de alguma forma, atrelada com a consciência social, com a consciência racial. E esse é o grande objetivo do NICA. Bom, em que ano foi fundado esse projeto? Você está participando dele desde o início? Conta mais um pouco dessa trajetória histórica dele, por favor. Então, eu gosto de falar do NICA, mas eu acho que, como quase todos os movimentos que acontecem dentro de um território favelado, todos os anos de NICA foram marcados por uma tragédia, né? Infelizmente. O NICA ele começa a ser gestado muito antes da sua primeira atuação, né? Então, lá em 2018, a gente se encontra, e aí o NICA é uma iniciativa pensada pelo Joel Luiz, que é um advogado da favela do Jacarezinho, e um defensor dos direitos humanos, o qual, enfim, tenho o prazer de trabalhar, é uma pessoa que me inspira muito na minha caminhada. E aí a gente se encontra, e, bom, em 2019 o NICA acontece. No nosso primeiro ano de atuação, 2019, nossa primeira turma de pré-vestibular, a gente tem, durante uma operação policial na favela do Jacarezinho, nosso prédio invadido pelo BOPE, e, enfim, numa ação violenta e numa violência que é simbólica e é física, né? Os policiais do BOPE, quando invadem o nosso prédio, eles abrem resmas de papel, e aí, assim, um prédio que, claro, a gente ocupa hoje um prédio que é uma antiga creche, então, obviamente, dava para saber que ali funcionava um projeto de educação, né, além de outras sinalizações, abrem as resmas de papel e jogam no chão e pisam, né, quase todas, numa ação quase que simbólica de que, bom, existe algum problema do Estado com a gente estar fazendo uma educação favelada. Ainda assim, no nosso primeiro ano, a gente recebe o primeiro prêmio Carolina de Jesus pelos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né?
porque no nosso primeiro ano, com todas essas adversidades, e é isso, quando o BOP entrou lá, ele não só destruiu o Resma de papel, mas ele quebrou nossas portas, cadeiras, mesas, né, e objetos de sala de aula, mas a gente ainda assim, no nosso primeiro ano, consegue aprovar 4 alunos, e isso para uma realidade de evasão, né, de pré-vestibulares e cursinhos populares. Isso é um número muito positivo para a gente, né? E aí, sequenciando a nossa continuada, né? Em 2020, quando a gente já tem esse primeiro reconhecimento, a gente recebe uma menção honrosa do vereador, da Câmara dos Vereadores, né, da Comissão de Educação, e, enfim, mais um reconhecimento do nosso trabalho em 2020, e aí, como todo mundo, somos atravessados por essa pandemia que mostra qual é a fragilidade real da favela do Jacarezinho. Né? Quando a gente entra no Jacarezinho para promover um projeto de educação, a gente entra muito pensando que é só, né, quadro, caneta de quadro, cadeira, mesa, e aí pronto, vamos fazer. E essa não é a realidade do Jacarezinho. A gente está falando do Jacarezinho, que é a favela mais preta da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem muito orgulho de chamar o Quilombo Jacarezinho, mas que também é uma das favelas que mais sofre com a violência do Estado. Seja por estar dentro de um território, né? E aí, enquanto uma quase geógrafa, é importante a gente pautar o quanto o território é relevante quando a gente fala do Jacarezinho. É que a gente está falando de um território que é muito disputado pelos agentes do Estado. A favela do Jacarezinho fica de frente para a cidade da polícia, né? E isso é um demonstrativo. E para o Estado tomar esse espaço que é o Jacarezinho, e, enfim, e aí entendam isso também como um mecanismo de violência e controle do Estado. É para eles quase que uma questão de demonstração bélica do que o Estado pode fazer, e a gente também está falando sobre um território que é basicamente um território aterrado, né? Jacarezinho, em diversas regiões, né, micro-regiões que estão divididas dentro da favela, tem nomes como a Prainha, o Largo da Prainha, porque ali, enfim, tinha um mangue próximo àquele território, à beira do rio, né? Porque muitas casas estão localizadas na beira do rio, a Baixa, né? Então, esse território, ele sofre também com um processo de violência, que é a área mais insalubre da cidade, né? E também é a área mais insalubre, mais alvo dessa violência do Estado, e também, né, é a favela mais preta, e não é coincidentemente. Né? E aí, obviamente, quando a gente enfrenta a pandemia, e aí um dado sanitário também que é muito importante do Jacarezinho, porque o Jacarezinho hoje é a favela com maior índice de tuberculose, o Jacaré, né? Porque o Jacarezinho fica dentro do Jacaré, que é um bairro. Então, o Jacaré, hoje, ele é um dos bairros, né? O bairro depois de Bangu, e aí depois de Bangu, por conta do complexo prisional, que tem o maior índice de tuberculose do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de uma favela que já tem índices sanitários muito preocupantes e que, quando chega a Covid, enfim, a pandemia é letal para a maior parte desses moradores e moradoras do Jacarezinho. E aí a gente fala letal em questão de saúde, a gente fala letal em questão de violência, né? Não é à toa que a gente entra junto com a DPF 635 para proibir operações policiais durante a pandemia, mas também é uma zona que fica totalmente à margem da insegurança alimentar, né? Então, em 2020, quase que todos os nossos esforços que deveriam ser voltados para a educação formal, a sala de aula, a alfabetização, o pré-vestibular, as atividades culturais, elas são mobilizadas para a garantia de segurança alimentar de família de Jacarezinho. E aí a gente se uniu a outros coletivos, né, e firmamos o Jaca contra o Corona, que hoje não atua mais enquanto Jaca contra o Corona, mas ainda assim a gente continua atuando, né, junto à Coalizão Negra por Direitos, da qual faço parte também, garantindo essa segurança alimentar. Enfim, hoje a gente já distribuiu quase 4.000 cestas básicas no Jacarezinho, nesse trabalho de enxugar gelo e, enfim, tentar fazer o nós por nós, já que o Estado não está agindo. E aí, para terminar a nossa trajetória, se já não fosse um pouco, né, apesar de ter muitas felicidades, um pouco, o tanto quanto sofrida também, a gente tem no dia 6 de maio, enfim, a maior chacina
que a cidade do Rio de Janeiro já presenciou, que é a chacina do Jacarezinho, que, enfim, abala toda a estrutura do que é um pré-vestibular, porque quando a polícia ela entra lá, ela não só tira a vida de 28 jovens das suas famílias, mas ela tira 28 possibilidades do NICA, né? A gente tira 28 sonhos que poderiam ter sido construídos dentro do NICA. Porque quando a gente abre, né, o noticiário, é muito comum que a gente fale, né? Porque esse jovem teve passagem no Degase, enfim, no Padre Severino, mas dificilmente eles falam que esses jovens também tiveram passagens nos órgãos de educação e de cultura do Estado, e que foram fechados, né? Precisou ter uma chacina e morrer 28 pessoas para que o Centro de Referência de Juventude do Jacarezinho voltasse a abrir, e ainda assim abrir de forma bastante precária, né? Então, acho que o NICA, ao longo da sua trajetória, por mais que a gente se coloque enquanto um núcleo independente, e aí as pessoas às vezes não entendem muito, né? Por que independente se somos um núcleo tão político? Nós somos uma construção política, né? E é isso, uma construção política preta e um aquilombamento preto, e que entende que a educação é muito mais do que a sala de aula, e é muito mais do que essa relação professor-aluno, e que ela se constrói nessas outras iniciativas que a gente se coloca. Bianca, você pode falar um pouquinho sobre as possibilidades que o NICA observa, né, e constrói? Possibilidade, me refiro aqui às construções de vida, aos direcionamentos, aos sonhos que são gerados dentro do NICA Jacarezinho. E assim, eu gostaria muito que você falasse sobre essas possibilidades de vida, essas possibilidades de realização que o NICA proporciona para as pessoas do Jacarezinho. Bom, eu acho que o primeiro é que quando a gente fala sobre uma educação como uma possibilidade, e aí assim como a gente fala no pré-vestibular, com a possibilidade do aluno entrar na universidade, e muitas vezes esse aluno é o primeiro da sua família, e assim como eu, e aí eu falo de um lugar que me toca muito, porque eu sou a primeira peçanha da minha família a estar numa universidade, e, né, se tudo der certo, a primeira a concluir esse passo importante. E aí, a gente fala sobre um sonho que ele não é só meu, né? É um sonho que é gestado e que é apoiado por muitas pessoas que vieram antes de nós. As nossas mães, as nossas avós, as nossas tias. E os nossos alunos, quando eles entram no NICA, todos eles são, eles fazem parte do nosso sonho. Quando cada aluno entra numa universidade, para qual curso que seja, para qual universidade seja, pública, particular, com bolsa, parcialmente com bolsa, isso é uma conquista e é um sonho que é construído por toda a nossa equipe, que, bom, hoje tem quase 30 pessoas construindo o NICA, e é um sonho que é gestado e construído diariamente por essas 30 pessoas. E é também um sonho que é construído numa escala até maior que isso, né? A gente sempre conversa o quanto a gente fala, né? O quanto a universidade muda a vida desses alunos, mas é muito importante pautar também o quanto os alunos mudam toda a trajetória da epistemologia, da ciência, da produção de conhecimento da universidade. Então, a gente acredita que esses alunos, quando entram na universidade, eles estão ali para construir possibilidades outras de futuro, de narrativas, de ciência, de história, né? Eles estão ali para mudar os caminhos da geografia, da história, da administração, da psicologia, né? Então, é um projeto que ele é muito maior e atinge muito mais pessoas do que a gente possa imaginar, né? Se existem pensadores que falam, né, do movimento negro, que as cotas raciais salvaram a universidade da mediocridade, eu acredito que esse também é um papel importante do NICA, né? Entrar na universidade, apresentar outras possibilidades de construção de ciência, de construção de narrativa, do fazer ciência, do saber, da construção do saber e do ser. E tudo isso é parte de um sonho importante que fala sobre uma construção coletiva de emancipação
da população negra, emancipação da população favelada, emancipação da população trabalhadora. E é também, né, o lugar de que esses alunos, né, os filhos desses alunos, não vão ser mais os primeiros a estarem nesse espaço. Sabe? Esse processo de dor, esse processo, porque é um processo dolorido, entrar num espaço em que você é o primeiro e você precisa arrombar todas as portas, janelas e possibilidades possíveis para estar naquele lugar e sobreviver naquele lugar. Mas é também você construir uma possibilidade positiva, né, para as próximas gerações também. Né? Então, quando a gente constrói o Nica e fala em sonhos, desde atividades como, por exemplo, a colônia de férias, e que a gente faz atividades, por exemplo, sobre empoderamento estético, até quando a gente fala com os alunos da educação de jovens e adultos sobre o empoderamento, e os alunos do pré-vestibular sobre empoderamento intelectual, por exemplo, tudo isso é a construção de um futuro e de um sonho de fato de justiça racial, de pleno direito à cidade, de pleno direito aos órgãos e instituições do Estado, porque é falar para aquele aluno que a universidade é dela, né? Principalmente a universidade pública, que o aluno não necessariamente precisa ser aluno da UFRJ para estar dentro da UFRJ, que existem outras milhares de possibilidades de você ser aluno da UFRJ, que não só pelo Enem, né, pelos caminhos tradicionais, de que você pode fazer parte das unidades de extensão, que você pode fazer parte dos grupos de pesquisa, que você pode entrar nas bibliotecas e nos museus e construir esse espaço, e de fato, derrubar esses muros que colocam os espaços acadêmicos e os espaços que, em geral, eram dominados por essa hegemonia, né, por essa branquitude, e colocar que não, esse é um espaço do povo, sabe? E acho que isso dá, sim, um sentimento... Isso, sim, é construir um sonho, e um sonho que é coletivo, um sonho que é dividido por muitos, e que é cada vez, e a cada ano, a cada passo, a cada passo à frente e passo atrás também, ele é ressignificado e recontado por nós, pelos nossos alunos, pelos filhos de nossos alunos, e todo mundo que constrói o Nica enfim, e a educação popular como um todo. Você citou uma frase que me tocou muito, que foi: muito deles são os primeiros a acessarem esse ambiente elitista, branco, patriarcal, machista, que é a universidade, né? E você citou a palavra família. E aí me veio à mente como é a relação dessa iniciativa com as famílias desses jovens. Vocês tentam, além dessa iniciativa que você citou no início da entrevista, né, da doação, numa tentativa de minimizar a insegurança alimentar, existem outras iniciativas que vocês estão tentando aproximar também a família desse projeto, empoderando essas famílias, tentando auxiliar de alguma forma? Como existe essa iniciativa? Então, eu acho que o Nica, acima de tudo, ele é construído a partir de muitos laços de afeto, né? Então, por exemplo, um aluno nosso que é muito querido, que, enfim, tem uma trajetória incrível, entrou para o Nica, fez 2 anos de Nica, quase desistiu, e hoje faz administração na UERJ, né? E é o primeiro jovem da família a estar dentro de universidade. Cara, é isso. Quando a gente conhece esse jovem, a gente vai, encontra esse jovem na rua, a gente conhece a mãe, o pai, é chamado para os aniversários, é chamado para construir outras coisas, a gente age em articulação com outros projetos que acontecem. Então, por exemplo, o Nica, ele não faz um trabalho sozinho no Jacarezinho. O Nica, ele faz um trabalho junto com a quadra da Unidos de Jacarezinho, faz um trabalho junto com a Associação dos Moradores, faz um trabalho junto com o Lab Jaca, faz um trabalho junto com o Jacaré Facilitador. Então, assim, a gente acaba construindo uma rede onde, com a clínica da família, então não necessariamente a família do Diego ou de outros alunos está junto da gente, mas às vezes a família dele faz parte de um outro projeto,
Pô, ela está precisando fazer um exame de vista. Onde é que a gente consegue isso? Pô, vamos tentar articular com a associação, com a clínica da família. E aí acaba que é isso, toda a família se envolve nesse processo. E aí, óbvio, né, com as distribuições de cestas básicas, acabava que era um contato mais próximo, né? Porque a gente atendeu prioritariamente os nossos alunos no início, e depois foi se expandindo para todo o coletivo, mas também de pensar ações que incluam essas pessoas, né? Então, por exemplo, no nosso primeiro ano de vestibular, 2 alunas tinham que levar os filhos para assistir às aulas de pré-vestibular. E aí, a partir daí, a gente foi tocado a, por exemplo, fazer a colônia de férias. Porque, bom, esses filhos dessas mães precisam primeiro ter um espaço no Nica, então a gente arrumou um cantinho para que eles pudessem ficar lá pintando, mexendo com as massinhas e tudo mais, fazendo experimentos que eles faziam algazarra lá. Mas depois a gente pensa, né? Como é que então a gente traz essas crianças para perto? Vamos fazer a colônia de férias. Ah, mas então no Nica não dá. Então na quadra tem um projeto que é o que a gente apoia hoje, que é o Futuros do Jacarezinho, que é um projeto de passista e percussionista. Como é que o Nica consegue fortalecer esse projeto? Então, a gente vai, por exemplo, fazer uma ação para fazer a camisa para o projeto na próxima semana. Então, é isso, a gente vai tentando, a partir das nossas experiências, e junto com os nossos alunos, é importante colocar isso também, que em muitas ações de cestas básicas, eram os nossos alunos que ajudavam a gente a fazer essa distribuição, e envolvendo mesmo nesse projeto, né? Eu acho que a ideia é que o Nica seja, de fato, uma construção coletiva, uma construção comunitária, e é por isso que é tão importante, né, que toda a comunidade, se a gente pode falar uma comunidade escolar no Nica, esteja envolvida em todos os processos, e estão. Às vezes nem sempre a gente consegue abarcar todos, e aí por isso que é importante ter essas parcerias e esses parceiros, mas tentando fazer com que seja, de fato, uma construção comunitária, uma construção coletiva no projeto. A Bell Hooks tem uma frase que ela fala que o amor é uma combinação de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Você fala muito sobre as redes e os laços de afeto que o Nica constrói para possibilitar todas as emancipações e todas as possibilidades de futuro e de presente. Tendo em vista isso, como que vocês que cuidam, né, se sentem diante de toda essa movimentação? Porque tem uma frase também que eu gosto muito: quem cuida também precisa de cuidado. E como que é um pouco assim a questão da saúde mental, principalmente de vocês que estão envolvidos em todas as etapas do processo, né? Desde a ajuda para a entrega básica até pensar nos planos de aula, pensar em como que o aluno vai chegar até o pré-vestibular ou em outras ações do Nica, enfim. Quais são os atravessamentos de vocês diante do cenário político que a gente está vivendo, mas também de uma situação de saúde mental, né, diante desse momento? Acho importante falar disso, né? Ainda mais nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido politicamente, enfim, socialmente. A pandemia, que é uma pandemia muito maior do que a Covid, né? E, assim, eu acho que são 2 pontos muito importantes, né, que precisam ser colocados, assim. Eu acho que o primeiro é entender que, principalmente nós que estamos na coordenação, né, a gente faz parte de uma rede muito bem estruturada que possibilita que a gente faça esse trabalho, né? Eu, Bianca, hoje construo a Coalizão Negra por Direitos, que me dá, enfim, alguns espaços de acolhimento, alguns espaços de assistência psicológica e jurídica, e eu também sou orientada pela ONG Crioula, né, que, enfim, uma ONG mais do que de nome, mas que tem uma referência a Lúcia Xavier, Mônica Sacramento e outras que constroem esse espaço e que, inclusive, fazem um acompanhamento bem individual, né, do projeto. Então, acho que dentro de toda essa construção, eu estou dentro de uma rede de proteção muito importante
e que é uma rede que possibilita com que eu faça o meu trabalho, né? Com que eu faça o meu trabalho no NICA, além de, claro, ter a possibilidade de ter um trabalho estável, né? Isso tudo conta, de, enfim, fazer terapia mesmo. É importante fazer terapia, mas fazer terapia aí uma vez na semana para a gente poder lidar com essas demandas, que às vezes nem são demandas nossas, mas que a gente absorve e leva para si. E aí, dentro do NICA, né, a gente tem um núcleo de saúde que inicialmente foi trazido pelo Favela Terapia, que é um coletivo negro de estudantes de psicologia favelados, que falam sobre atendimento psicológico em favelas. Eles faziam um atendimento com os nossos alunos, e aí acaba que a pandemia nos apresenta uma necessidade de ampliar esse coletivo e transformar ele, né, junto com o Favela Terapia, um núcleo de saúde do NICA Jacarezinho. Então, hoje, na nossa equipe, a gente tem 2 psicólogos, né, 4 estudantes de psicologia e uma nutricionista, que dão um apoio não só para os nossos alunos, mas também para a nossa equipe, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível, né? Entendendo todas as delicadezas, as nuances dos temas, dos momentos, mas que a gente também consiga estar bem, saudável, para fazer o nosso trabalho com leveza, né? Eu acho que, apesar da gente quase sempre, eu acho que em minha fala eu tenho muito isso de falar muitas vezes sobre tragédias enfim, que atravessam a gente dentro do NICA, eu acho que é importante falar que a gente é um coletivo que tenta trabalhar, na maior parte das vezes, com sorrisos, felicidades, leveza, né? Isso é fundamental e importante dentro de um processo de educação. Então, a gente tem, além dessas nossas redes individuais, a gente construiu também uma rede de apoio coletivo para a nossa equipe, né? Que é isso, não é fácil a gente estar dentro da favela, uma das favelas que mais sofre violência no estado do Rio de Janeiro. Então, essa ponte é fundamental, e está sendo fundamental. Bom, já para finalizar minha inserção, você como professora, profissional da educação, como você enxerga esse momento de ruptura dessa ideia de educação até então tradicional, altamente enviesada que nós tínhamos nas últimas décadas, nos últimos anos, por essa educação pautada por esse discurso neoliberal, em formatos de tela? Como você está observando essas mudanças e como a iniciativa tenta se opor a isso ou tentar se adaptar a isso? Eu acho que esse é um ponto sempre muito importante, né? Porque existem espaços que dificilmente conseguem sair desse modelo tradicional neoliberal. Quando a gente fala um pré-vestibular, a gente está, né, como objetivo final, preparando alunos para fazer uma prova que é uma prova totalmente mecanizada, tecnificada, né? Quase que um jogo da sorte, porque a gente sabe que o tempo não é suficiente para que o aluno complete seu raciocínio em cima daquela prova, daquele processo. Então, assim, eu acho que esse entendimento também é preciso ser importante, de que, apesar da gente promover uma educação emancipatória, a gente entende que existem finalidades que fogem ao nosso controle. A gente não pode simplesmente pegar e rasgar a BNT, as diretrizes e os editais, né, dos vestibulares e ignorar que isso acontece. Assim como a gente não pode, dentro de um processo de alfabetização, desconsiderar, né, quais são os principais as principais diretrizes para considerar que um aluno foi alfabetizado ou não. Mas eu acho que dentro desse caminho, dessa partida, até o objetivo final, existe um caminho muito plural e vasto que pode ser explorado. Então, eu acho que o nosso próprio formato de atividades, que é de termos atividades voltadas para o vestibular, mas termos atividades socioculturais que podem estar ligadas ao vestibular, mas que não estão em formato de sala de aula, são importantes.
Então, as nossas atividades de campo, as nossas atividades de cineclube, nossas palestras, nossas oficinas, nossas atividades obrigatórias, né? A gente, além das aulas semanais, a gente tem atividades obrigatórias aos sábados, e que, em geral, são atividades que levam mais nessa linha do pensamento crítico, do pensamento da construção em roda, da construção coletiva, do ensino, do saber. Tudo isso a gente tentando, a partir, né, da linha de partida até o objetivo final, agir pelas entrelinhas, agir pelas brechas que a gente tem possibilidade. E acho que tem sido assim durante todo o processo dos movimentos progressistas, dos movimentos negros, dos movimentos sociais, que é agir nas brechas das legislaturas, né? Que é agir nos espaços que sobram, enfim, não que sobram, mas nos espaços que a gente conquista para fazer isso. Então, eu acho que ainda é um desafio muito grande, porque, óbvio, a gente recebe alunos que estão acostumados com o modelo tradicional de sala de aula, e, às vezes, o aluno não consegue entender esse outro processo, porque é difícil mesmo, a gente sabe que é difícil, né? Entender essa autonomia no processo de saber é muito difícil. Entender essa responsabilidade no processo de aprendizado é muito difícil. E existe esse obstáculo, né, do que a escola, e aí a escola como um produto, né, desse sistema neoliberal, quer que o aluno pense que estudar é chato, que aprender é chato, que ler é chato, que a aula não vale de nada, que aqueles conhecimentos não valem de nada. Então, eu acho que o primeiro movimento que a gente faz junto aos alunos é falar que não, que o conhecimento, que o saber é emancipador. E que não é só o saber deles, o saber que, né, foi sempre ensinado ali, né, de forma massiva para a gente na escola, é o único tipo de saber que existe. Que a avó dele, que tem um conhecimento, por exemplo, de que você tomar um chá de boldo quando você está enjoado, ajuda você das suas enzimas digestórias e que você vai ficar melhor, que isso é um tipo de saber. E que esse saber é um poder, é o poder de se recuperar, né? E tudo mais. E eu acho que esse é um processo de empoderamento intelectual que é o grande estalo da educação popular, da educação favelada, da educação preta, nesse sentido de romper com a lógica neoliberal, romper com essa lógica mecanizada, né? É a gente falar para esses alunos que o saber e a construção de conhecimento é nossa e é importante, né? Estar na universidade é importante. Óbvio que é importante para você ter um bom emprego, uma boa remuneração, mas também é importante para a construção de uma nova ciência. Para você chegar na universidade e você levar, né, os seus saberes para a construção de algo muito maior, para você deixar o seu legado, para você deixar seu passo no mundo. Então, eu acho que os nossos alunos, e apesar de todas as dificuldades, porque isso é muito difícil, a gente recebe alunos que têm um trauma escolar muito grande, porque a gente sabe o quanto a escola principalmente para a população negra, um espaço hostil, um espaço que é difícil você ver uma pessoa negra que gostava da escola, né? Porque a gente sabe que é um espaço hostil. Da maioria das pessoas negras, é o primeiro espaço onde essa pessoa tem o contato com o racismo, né? Dos seus professores, dos seus colegas. E é difícil tirar esse trauma da escola, do ensino, do aprendizado, essa coisa de que o lugar não é meu, mas que esse é o primeiro passo importante para a gente romper com essa hegemonia do poder, com esse controle do saber, e tudo isso eu acho que é o que faz com que a gente caminhe. Na prática, é difícil, muito difícil. Na prática, é outra coisa, sabe? Mas a gente tenta, a gente dá a ideia, fala, você vai entrar na universidade, pô, vou ganhar uma bolsa de R$400 para não fazer nada, não tá bom, não? Entendeu? É isso. É um incentivo. Falar, pô, quanto é que você está ganhando aí no seu trabalho?
Pô, tu vai ganhar R$400, vai entrar num laboratório aí, mais 400, pô, R$800 só para estudar, não tá bom? É isso, esses são os nossos mecanismos de trazer os alunos para perto da gente, sabe? De colocar os alunos lá dentro. E, enfim, a gente vai tentando, forjando caminhos, espaços e tudo mais. Eu acho tudo isso muito incrível e eu admiro muito, Bianca, a mulher potente, incrível e, assim, extremamente inteligente que você é. E aí a gente para pensar, você só tem 22 anos falando dessa trajetória. É incrível, sabe? Não só do Nica, mas de tudo que você construi, de tudo que você já construiu até aqui. Isso é realmente brilhante. Eu gosto muito do pensamento de Afrofuturo, que você também conhece, compartilha, que fala sobre as possibilidades de um futuro utópico. E quando a gente pensa em utopia, é pensar naquilo que pode ser que aconteça, né? E o Nica é uma utopia possível, é a utopia acontecendo, é o futuro e o presente entrelaçados acontecendo juntos, sabe? É esse retorno ancestral que a gente sempre fala, é o Sankofa, sabe? Então, eu só tenho aqui a agradecer por toda a sua participação. E se você quiser deixar alguma última fala, se você quiser falar sobre qual é o seu principal sonho para o Nica, o que você ainda não atingiu ainda enquanto uma utopia, mas pensando utopia como realidades possíveis de acontecer. E é isso. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, Duda. Você também, eu tenho uma admiração muito grande por você. Fico feliz demais por esse convite. Muito prazer, João, muito bom te conhecer, estar aqui com você também, foi ótimo, muito obrigada. E eu acho que duas coisas importantes é que acompanhem o trabalho do Nica, nossas redes são @Nica, Nica, Jacarezinho, em quase todas as redes, temos site, Instagram, Facebook, somos uma rede grande também, temos uma equipe muito massa, que também constrói essa comunicação popular e comunitária dentro do Nica, e eu acho que quando a gente fala de quais são os nossos sonhos que a gente quer alcançar, né, eu acho que na próxima vez eu não precise falar sobre mais uma chacina, sobre mais uma invasão do BOP no nosso prédio, sobre mais um momento de tristeza, e que eu fale que os nossos alunos entraram todos na universidade, que o nosso projeto, né, segue empoderando e emancipando mais alunos. Acho que esse é um sonho a curto prazo, né? Eu acho que quando a gente fala num futuro, assim, um sonho que é quase utópico, gente, é óbvio. Eu acho que eu queria que o Nica nunca precisasse existir, sabe? A gente faz um trabalho que é um trabalho que deveria ser papel do Estado. Eu não queria ter que ficar me preocupando com 20 alunos entrarem na universidade, com distribuir, com as 200 cestas básicas que eu tenho para montar até segunda-feira, né? Com os dados de pobreza menstrual que, enfim, assombram o Jacarezinho e que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que o Estado faz com que a gente cumpra esse papel, e aí a gente cumpre por um instinto de coletividade, porque é isso, não dá para esperar também, mas eu acho que o grande sonho é que o Nica não precisa existir, ou que o Nica seja só um coletivo mesmo de conversa, de cultura, de teatro, de música, mas não que a gente tenha essa responsabilidade tão grande e tão central dentro da educação, dentro da segurança alimentar. Porque é isso, a gente tem que entender também que os movimentos sociais hoje, se a gente não... É importante. Durante essa pandemia, se as pessoas não morreram de fome, foram graças aos coletivos de favela, os coletivos pretos, que distribuíram cesta básica durante a pandemia. Se a gente está falando hoje, né, se eu não me engano, 9 milhões de pessoas a mais na linha da pobreza no Brasil, esses 9 milhões só não morreram, com certeza, porque ganharam uma cesta básica de algum movimento coletivo, igreja, instituição não ligada ao Estado que fez isso, né? Então, acho que
um sonho é falar que esse espaço não existe, sabe? É surreal o que a gente faz também. Quando a gente age mais do que o Estado, né? É o Estado que deveria prover educação de qualidade para os alunos, para que nem sequer precisassem fazer uma prova para entrar na universidade. É papel do Estado garantir segurança alimentar. É papel do Estado garantir segurança física dos moradores, porque a gente não quer ter que, no meio de uma operação policial, que foi o que aconteceu, a gente ter que sair das nossas casas para ver se a operação acabava. Tipo, vamos chamar a Defensoria, a OAB, Comissão de Direitos Humanos, deputados, para parar a operação, né? E eu acho que essa é a maior utopia que eu consigo imaginar assim, para o Nica. Sei que esse é um passo muito grande, e é por isso que a gente faz uma educação emancipadora, por isso que a gente constrói o pensamento crítico acima de tudo, e é isso com divergência, com debate, com respeito, com afeto, porque a gente se constrói com afeto, com comida também, assim como os Panteras Negras, né? Sempre penso muito sobre isso, né? O movimento dos Panteras Negras, que era ensinar, né? Educar e dar comida. Porque é isso, as pessoas precisam comer porque estão com fome, mas as pessoas também precisam saber por que elas estão com fome. E todo esse movimento é fundamental, importante para a nossa construção e para a construção de um sonho que seja possível e não mais um sonho utópico. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Bom, mais uma vez, obrigado, Bianca. E lembrando a todas as pessoas que ouvem o nosso Geotalk, que a Bianca inaugurou uma nova fase, na verdade, uma surpresa do nosso podcast, que a partir de agora, quinzenalmente, nós traremos pessoas que participam de iniciativas tão louváveis como essa para discutir questões no âmbito da educação, da sexualidade, do direito à cidade, enfim, trazendo para cá essas iniciativas que são muito importantes nesse contexto de desmonte do Estado, de avanço de políticas neoliberais e de retração da justiça social. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana com mais um episódio.